Olá, pessoal. Hoje nós vamos estudar do processamento de materiais, desde a embalagem até o armazenamento, todo o processo que acontece ali dentro da central de material. A CME, ela é responsável pelo processamento seguro, né? É um setor que muitas vezes o paciente nem sabe que existe, mas a segurança do paciente depende diretamente do funcionamento correto da CME. Se o instrumental ele for utilizado contaminado, o paciente ele pode desenvolver infecções graves, como infecção de sítio cirúrgico, que é o local ali onde foi feita a cirurgia, sepse e outras complicações. Portanto, quando a gente fala da CME, nós estamos falando de prevenção de infecção, biossegurança, controle de qualidade e uma assistência segura. Essa aula ela vai mostrar todo o fluxo, o preparo, embalagem, esterilização, monitoramento e o armazenamento. Ao final dessa aula, vocês vão entender como ocorre o preparo do material, reconhecer quais embalagens são indicadas, compreender como ocorre a esterilização, conhecer os tipos de monitoramento, identificar os critérios que são utilizados de armazenamento e reconhecer as falhas que invalidam a esterilização. Então, não basta apenas vocês guardarem o material. O profissional, ele precisa entender que cada detalhe interfere na segurança final. Uma dobra errada, uma embalagem rasgada ou uma umidade não observada podem inutilizar todo o processo. Por isso, a gente precisa ter tanta atenção aos detalhes. Historicamente, a gente vai começar falando um pouquinho dos campos de tecido, né? E antigamente, os campos de tecido eles eram amplamente utilizados como embalagens de material esterilizado. Porém, hoje em dia, o seu uso ele vem diminuindo progressivamente. O principal motivo é a dificuldade que se tem em controlar a vida útil desse material. Toda vez que o tecido ele é lavado e esterilizado, ele vai sofrendo um desgaste. As fibras, elas vão se expandindo e vão retraindo repetidamente, né, devido à temperatura, à água, aos produtos químicos. E com isso, a gente começa a ter uma deteriorização progressiva. Então, mesmo quando aparentemente o tecido ele está íntegro, quando a gente olha no microscópio, esse tecido ele pode apresentar falhas que permitem passagem microbiana. Um outro problema muito importante é o controle de número de vezes que esse tecido foi usado. Na prática, muitos serviços, eles não conseguem controlar quantas vezes aquele tecido foi reprocessado. E sem esse controle, a gente acaba não tendo segurança. Então, como desvantagem, né, entre as principais desvantagens do tecido, nós temos, em primeiro lugar, a baixa eficiência como uma barreira microbiana. Isso significa que ele não vai impedir adequadamente a passagem de micro-organismos. Em segundo lugar, nós temos a ausência de resistência à umidade. A umidade, ela é uma grande inimiga da esterilidade. Quando um pacote ele fica úmido, a gente tem a migração microbiana por capilaridade, ou seja, né, os micro-organismos eles conseguem atravessar a embalagem com uma maior facilidade. Em terceiro lugar, nós temos a alta absorção. O tecido, ele absorve líquido, resíduo químico e também matéria orgânica, e isso acaba aumentando o risco de contaminação residual. O quarto, nós temos o desgaste precoce. Com o tempo, gente, o tecido ele vai se apresentando mais fino, o desgaste das fibras, ele começa a ter pequenas fissuras, e aí ele vai tendo uma perda estrutural. Então, tudo isso vai reduzir a segurança. Por esse motivo, hoje, ele só deve ser usado em situações específicas, quando outras opções estiverem indisponíveis, tá? Aí aqui a gente tem 2 normas, né, que são normas técnicas, que são relacionadas ao uso desses materiais, que é a NBR 14027 e a NBR 14028. Agora, pessoal, a gente vai começar a falar um pouquinho do papel grau cirúrgico. Atualmente, ele é a embalagem mais recomendada para esterilização. Ele é amplamente utilizado porque ele oferece maior segurança microbiológica. A sua estrutura, ela combina
um papel poroso, que vai permitir a passagem do agente esterilizante, e um filme plástico transparente que protege após o processo de esterilização. Essa combinação, ela oferece várias vantagens. Ela permite a esterilização eficiente, ela mantém a esterilidade após o processamento, ela permite que a gente consiga visualizar a parte interna, então a gente consegue ver o material que está ali dentro. E isso acaba evitando uma abertura desnecessária. Então, se está embrulhado por um tecido, eu não sei o que eu tenho ali dentro. Ah, eu quero confirmar se eu tenho o kit de pinça que eu vou usar para uma retirada de ponto. Eu não consigo ver. Preciso abrir a embalagem para ver o que tem dentro. E nesse caso do papel grau cirúrgico, eu consigo observar tudo que eu tenho ali dentro. Então, isso evita a abertura desnecessária. Além disso, ele apresenta fechamento hermético, né, que é por termoselagem. A gente vai falar que tem 2 tipos aí que a gente tem de embalagem. Aqui, a gente tem a embalagem que já vem pronta, o saquinho individual, tem de vários tamanhos. Então, você vê o tipo de tamanho que você vai precisar, vai lá, compra num tamanho específico e ele já vem aqui com uma partezinha para você dobrar e fechar. Já esses que vêm em rolo, nós temos tamanhos diferentes de rolo, e aí você corta no tamanho que você precisa e você vai usar uma seladora para você fechar, tá. Então esses daqui, você vai cortar no tamanho que você precisa e vai usar a seladora para vedar. Esse daqui ele já vem num tamanho específico e já vem com essa partezinha para você poder fazer o fechamento, tá, pessoal. Então, hoje em dia, esse aí é o mais utilizado, tanto em rolo quanto esse que já vem pronto, tá? O fechamento, ele é fundamental para a gente impedir, né, a entrada de contaminantes. O papel grau cirúrgico, ele é considerado padrão para diversos materiais médico-hospitalares, é o mais usado. Como vantagem, a gente tem esse fechamento, a gente tem uma alta filtragem bacteriana, a gente tem segurança no armazenamento e a gente tem a facilidade de manuseio. Além disso, o papel grau cirúrgico, ele tem um indicador químico. O indicador químico é aquele que muda de cor quando exposto à esterilização, processo de esterilização. Esse indicador, ele é um recurso visual e acaba sendo mais uma forma de segurança para a gente. Então, nós temos as tarjas que ela sofre alteração de cor após a exposição ao processo de esterilização. Deixa eu ver se eu coloquei aqui, ó. Se vocês observarem, aqui tá rosinha. Depois que passa pelo processo de esterilização, fica marrom. Mas só isso é um teste, uma forma da gente verificar se o processo todo aconteceu corretamente? Não, ele é um tipo de indicador. Mas lembra que a gente precisa sempre de mais indicadores para a gente conseguir garantir que todo o processo ele foi feito de forma adequada. Então aqui, ó, no próprio papel, na lateral, a gente tem um indicador químico para a gente verificar. Antigamente, quando a gente embrulhava, né, usava muito tecido, a gente usava essas fitas zebradas. Essa fita, antes dela ser usada, os risquinhos ficam brancos. Depois que passa pelo processo de esterilização, eles ficam com essa coloração mais marronzinha, também é uma forma de monitoramento químico. Então, todo o pacote, né, de grau cirúrgico, ele tem esse recurso de segurança que vai sofrer alteração quando passar pelo processo de esterilização. Isso acaba evitando erros mais graves, como utilização de material que não foi esterilizado. Ah, a gente tem 2 caixas, uma de material que está para esterilizar e uma caixa de material que foi esterilizado. Aí como que você vai saber qual que já passou pelo processamento e qual não passou? Uma forma, lógico, as caixas devem estar identificadas, né, mas pensando numa situação hipotética que as caixas não estão identificadas, como que eu vou conseguir saber? Se a tarjinha estiver rosa, significa que não passou pelo processo de esterilização, tá? Então é uma forma da gente garantir ter mais segurança, né, de que aquele material passou pelo processo de esterilização. Dando continuidade aqui ó pessoal, eu coloquei aqui para vocês ó, ele tem uma tripla selagem, né, então vocês percebem que tem 3 faixinhas aqui, e aqui a gente tem um indicador químico que a gente vai utilizar para verificar a esterilização. E aqui o papel grau cirúrgico, tá. Aqui a fita,
que a gente usava quando for tecido, né, às vezes alguns locais ainda usam, antes o risquinho branco e depois o risquinho mais escuro, tá. Qual que é a importância dessa verificação? É conseguir diferenciar o material que já foi processado do não processado e também a gente ter ali uma forma de fazer o monitoramento químico. Agora a gente vai falar um pouquinho da selagem adequada. A selagem, ela é indispensável. A função da selagem, gente, é garantir o fechamento hermético. Se a selagem apresentar falha, todo o processo vai ser invalidado. Quais são os problemas muito comuns que acontecem? Na hora de você selar, fica com ruga, fica com dobra, a selagem fica incompleta, tem uma abertura parcial, ou excesso ou falta de calor pode ocasionar isso. A seladora, ela tem que estar numa temperatura adequada para ela garantir a selagem correta. A recomendação que a gente tem é manter aproximadamente 3 centímetros da borda. Então, na hora que eu for fazer o processo de selagem, eu tenho que deixar 3 centímetros aqui da borda, para eu poder selar. Essa margem, ela vai facilitar depois para a gente fazer uma abertura séptica. Quando a borda ela é muito pequena, isso acaba aumentando o risco da gente tocar na área interna e contaminar o material. Um outro erro muito comum é comprimir demais a embalagem. Então, quando você comprime demais, isso pode causar ruptura futura. Portanto, quando a gente vai selar, a gente não vai simplesmente fechar. A selagem, ela é uma etapa crítica, aonde a gente vai ter que ter atenção para a gente ter a manutenção da esterilidade. Quando a gente fala em preparo dos materiais, antes do empacotamento, a gente vai iniciar o preparo. Então, quando a gente vai preparar os materiais, o primeiro passo é fazer a higienização das mãos. Mesmo a gente utilizando luvas, a higienização das mãos, pessoal, ela é obrigatória. Depois que a gente higienizou as mãos, nós vamos utilizar os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, que é a luva de procedimento, o avental, o gorro, o calçado fechado. E em seguida, a gente vai fazer a conferência dos materiais. Nessa conferência, a gente vai verificar a limpeza, a integridade, se tem presença de ferrugem, se tem manchas, se tem trincas, se tem corrosão, se o equipamento ele está funcionando, né? Porque às vezes, ó, aqui eu coloquei para vocês uma imagem aonde a gente tem a ferrugem. Às vezes é uma tesoura e essa tesoura ela não está mais funcionando, né? Então tudo isso vai ser observado nesse momento. Um material mal limpo, ele jamais deve ser embalado, né? A sujidade residual, ela protege o micro-organismo e vai impedir a ação esterilizante. Então, a limpeza inadequada, gente, ela vai comprometer todo o restante do processo. A disposição, né, correta que a gente vai organizar os materiais dentro da embalagem também vai influenciar diretamente na esterilização. Os instrumentais que são pesados, quando a gente vai colocar, né, eles devem ficar por baixo. Os leves e delicados, eles ficam mais acima. Isso vai evitar deformação e vai evitar dano. As pinças, algumas pinças são retas e outras pinças elas são curvas. As pinças que são curvas, ela deve ficar com a curvatura posicionada corretamente. A curvatura sempre vai ficar posicionada com a ponta voltada para o plástico, porque o plástico ele é mais resistente do que o papel. Então, se eu deixo a ponta virada para o papel, eu tenho um risco muito maior de se alguma coisa pesada cair ali em cima ou encostar, de rasgar. Então, a ponta sempre voltada para o plástico, tá? Os cabos, eles sempre devem ficar voltados para a abertura da embalagem, para na hora que a pessoa for abrir, ela não puxar pela lâmina, ela puxar pelo cabo. Materiais perfuro-cortantes, eles precisam de proteção. Caso contrário, eles vão perfurar a embalagem, tá, gente? E se isso acontecer, perfurou a embalagem, a gente perde a esterilidade daquele material. As caixas cirúrgicas, elas devem estar organizadas racionalmente, sem excesso, isso é muito importante. E a disposição deve favorecer a penetração do vapor em todas as superfícies. Aqui eu coloquei para vocês, né, falando da proteção das pontas, a gente tem alguns equipamentos que a gente pode utilizar, alguns dispositivos, mas geralmente o que a gente faz? A gente corta
o papel grau cirúrgico pequenininho, coloca os instrumentais de corte dentro, a ponta desses instrumentais dentro do papel grau cirúrgico, e aí a gente coloca ele junto dentro de outro saquinho maior. Então é como se a gente fizesse uma dupla proteção ali da ponta, tá. Quando a gente vai identificar, depois que a gente embalou, a gente precisa identificar o material. E essa etapa é uma etapa que ela é chamada de rastreabilidade. Nessa identificação tem que conter a data da esterilização, a validade, o lote ou ciclo, o turno e o responsável. Por exemplo, M1, manhã, lote 1. Então a gente sabe que foi esterilizado de manhã, que é o primeiro lote. N2, noite, lote 2. Então foi realizado à noite, foi o segundo lote. Por que que isso é importante? Porque isso vai permitir para a gente localizar os materiais caso ocorra alguma falha. Então, imagina que um teste biológico dê positivo. Se a gente não tiver a identificação, a gente não vai conseguir rastrear quais materiais foram afetados. Então, a identificação, ela não é simplesmente burocrática. Ela é uma ferramenta de segurança e de controle, que a gente, através dela, consegue identificar quais materiais foram esterilizados naquele lote, para a gente poder recolher esse material, tá? Quando a gente fala, né, em esterilização, pessoal, com relação ainda à identificação, essa identificação, ela pode ser feita via computador, né, informatizada ali, já sai bonitinha, ou ela também pode ser feita escrito à mão, tá? Mas o importante é sempre estar identificado. Nós temos hoje várias formas de identificar. Tem identificação até por código de barra, tá? Então isso vai depender muito da estrutura e do tamanho do local que vocês trabalham. Depois que a gente verificou o instrumental, que a gente embalou, que a gente identificou, a gente vai esterilizar. E esterilizar significa destruir completamente todas as formas de vida microbiana. Isso inclui bactéria, fungo, vírus e esporos. Os esporos, eles são formas altamente resistentes. Se eles forem eliminados, a gente considera que os demais micro-organismos também foram, porque eles são os mais fortes. Então, se você conseguiu matar ele, que é o mais forte, os outros que são mais fracos, com certeza, também foram destruídos. A esterilidade, ela é expressa como uma probabilidade estatística extremamente baixa de sobrevivência microbiana. Aí, a gente tem, os tipos, né, de materiais que a gente pode utilizar, de equipamentos que a gente pode utilizar. A gente tem a autoclave. A autoclave, ela funciona por meio de vapor saturado sob pressão. Esse vapor, ele transfere energia térmica de forma extremamente eficiente. Então, o calor úmido, ele promove uma coagulação e uma desnaturação das proteínas microbianas. Então, esse mecanismo vai destruir a estrutura celular. E é por isso que a autoclave, ela é considerada mais eficaz que os métodos antigos. Antigamente se usava uma coisa chamada estufa, né? Hoje em dia, a autoclave, ela é considerada um dos melhores equipamentos para a gente poder fazer o processo de esterilização. Nós temos alguns tipos de autoclave. Ao longo da aula, a gente vai falar sobre eles, né. Aqui, a gente tem a autoclave gravitacional. Na autoclave gravitacional, pessoal, o vapor, ele vai empurrar o ar para fora naturalmente. Isso pode gerar retenção de ar. Quando a gente tem uma autoclave pré-vácuo, a gente tem dentro dela umas bombas, e essas bombas, elas removem o ar antes da entrada do vapor. Esse sistema, ele permite a penetração mais rápida e homogênea. Por isso, é mais seguro para as cargas que são mais complexas. Então, quando eu for utilizar uma autoclave gravitacional, a gente vai ter esse vapor que vai empurrar o ar naturalmente. Porém, se eu tenho uma autoclave pré-vácuo, deixa eu ver se eu coloquei aqui uma imagem para vocês aqui. Se eu tenho a autoclave a vácuo, eu vou ter as bombas que vão remover todo o ar que está ali dentro. Porque se ficar esse ar, a gente fala que fica bolsas de ar. E essas bolsas de ar, elas impedem a penetração
do vapor para realizar o processo de esterilização, tá? Mas é um dos métodos, assim, mais eficazes que a gente tem. Aí a gente vai pensar o seguinte: como que eu vou organizar o material dentro da autoclave? A distribuição dessa carga, ela deve respeitar um espaço para a circulação do vapor. Então, eu não posso colocar a quantidade que eu quiser ali dentro, porque eu preciso pensar que o vapor ele precisa penetrar em todos esses instrumentais para a gente conseguir realizar o processo de esterilização. Se eu começo a comprimir muitos pacotes, isso vai dificultar a esterilização. A gente tem um limite de 80% da capacidade, né, para a gente conseguir falar assim: "Não, com essa quantidade eu consigo evitar, que algum material não seja esterilizado". Então a gente precisa ficar muito atento à quantidade. Se a gente for utilizar caixa, essas caixas elas devem permanecer abertas para facilitar a entrada do vapor, tá. A organização inadequada ela é uma causa frequente de falhas. Então, quando eu vou colocar o material, se eu estiver trabalhando com papel grau cirúrgico, eu sempre vou colocar plástico com plástico e vou deixar o papel voltado para cima, porque com o papel voltado para cima eu consigo ter a penetração do vapor. Se eu deixar o plástico voltado para cima, como que o vapor vai penetrar o plástico? Então, são pequenos detalhes que a gente precisa se atentar na hora de colocar o material dentro da nossa autoclave. Depois, pessoal, aqui ó, papel com papel, plástico com plástico, tá, pra gente garantir que vai ter a passagem do vapor. Depois que a gente já passou o nosso material pelo processo de esterilização, os materiais, eles precisam resfriar naturalmente. Se eles forem manipulados ainda quentes, a gente vai ter um processo de condensação, e aí a gente vai ter a umidade que vai romper a barreira estéril. Esse fenômeno é chamado de contaminação por capilaridade. Então, vai atravessar ali o vapor, a umidade vai atravessar e atingir os instrumentais. Por isso que os pacotes, eles devem ser retirados apenas quando estiver completamente seco e frio, tá? Ah, acabou o ciclo, eu já vou abrir, já vou tirar. Você pode colocar a perder todo aquele material que você esterilizou, tá? A validade, desse material, ela não depende apenas da data, ela também vai depender da integridade, das condições ali do ambiente. Se um pacote ele sofrer perfuração, ou se ele ficar úmido, ele vai perder a validade imediatamente. Por isso que a gente fala, na questão da esterilidade, ela não é relacionada apenas à data, mas também a eventos que podem acontecer. Se o evento acontecer alguma coisa que compromete a embalagem, ah, mas ainda não está na data de validade, mas aí essa embalagem já foi violada, ela já rasgou, ela está úmida, ela está suja. Então isso já invalida aquele material, tá? Então não é apenas passar pelo processo de esterilização. A gente precisa ter muito cuidado com questão da validade, porque não é só colocar uma data, ah, ele passou pelo processo de esterilização e esse processo garante validade até daqui a 40 dias. Só que está num lugar úmido, está num lugar onde tem um monte de material em cima que tem risco de rasgar a embalagem, então tudo isso precisa ser avaliado. Depois que a gente pensou nessa questão da validade, a gente vai falar um pouquinho do monitoramento. Monitorar, gente, é validar o processo, tá? Antes de eu colocar o material para uso, eu preciso garantir que esse material está estéril. Então, não basta apenas executar a esterilização, eu preciso comprovar que ela foi eficiente. E isso é feito por diversos métodos. Cada método ele vai avaliar um aspecto específico. Então, nós temos os tipos de monitoramento mecânico, físico, químico e biológico, né? Quando a gente fala do monitoramento mecânico, deixa eu ver se eu coloquei aqui para vocês. Não. Quando a gente fala do monitoramento mecânico, esse monitoramento ele vai verificar as condições operacionais do equipamento, ele vai avaliar a máquina em si, tá? Isso vai incluir inspeções, registros de manutenção preventiva, corretiva, porque se a gente não tem uma manutenção adequada, como que eu vou confiar nessa autoclave? Quando a gente fala do monitoramento físico, eu estou falando da temperatura, da pressão, do tempo em que o material vai ficar exposto.
Esses 3 parâmetros, eles precisam atuar de forma integrada, então, o tempo tem que estar ok, a temperatura tem que estar ok e a pressão também. Se um deles falhar, todo o processo está perdido, tá? Depois, no monitoramento químico, a gente tem uma identificação rápida, que é o método visual. Eu olho e vejo se teve a mudança de cor, igual no papel grau cirúrgico, né, um tipo de monitoramento químico que a gente faz, ou na fita. Mas isso, gente, nunca deve ser usado isoladamente, tá? Um método, ele complementa o outro. E quando eu falo em monitoramento biológico, eu vou utilizar esporos altamente resistentes. E se esses esporos foram destruídos, com certeza, os que são mais suscetíveis também serão, né? Como que a gente identifica falhas no processo? Qualquer suspeita de que algo falhou, a gente vai precisar recolher esse material, interromper isso imediatamente. Então, o material ele vai ser segregado, a causa vai ser investigada e a gente vai ter o reprocessamento do material, tá? Ah, mas estava tudo estéril, será que se surgiu a dúvida, recolhe para a gente poder ter certeza de que aquele material não está contaminado. Com relação ao armazenamento, armazenar corretamente, gente, é a mesma coisa de prolongar a segurança obtida no processo de esterilização. Quando o ambiente ele está inadequado, isso vai anular todo o trabalho anterior. Então, a gente tem que ter uma distância mínima, né, de 25 centímetros do chão, de 45 centímetros do teto, de 5 centímetros da parede. Isso é extremamente importante. Por quê? A gente tem a questão dos respingos, da umidade, da contaminação ambiental. Então, são medidas simples, mas são medidas extremamente fundamentais. Quando a gente fala em estoque, né, a organização cronológica, ela evita vencimento. Então, o que vai sair primeiro, o que vai vencer primeiro tem que estar na frente. O que vai vencer depois fica mais profundo. E a gente precisa fazer uma inspeção periódica. Essa inspeção ela vai permitir identificar problemas precocemente. Ah, a embalagem está violada. Ah, teve umidade, venceu. Então a gente consegue observar tudo isso antes e ter um tempo hábil para resolver esse problema. Na CME, pessoal, dúvida significa reprovação. Se tiver alguma suspeita, né, de que pode ter acontecido algo errado, esse material não deve ser usado. A segurança, ela vai prevalecer sempre, né. Quando a gente já está com toda essa parte organizada, a gente vai fazer o transporte desse material. O transporte, ele precisa preservar a integridade da embalagem, então a gente tem que movimentar com cuidado, porque às vezes você pega, joga em algum lugar, e isso acaba violando a embalagem, comprometendo a esterilidade, né. Instrumentais que estiverem desgastados, esses eles devem ser substituídos imediatamente. Persistir com material danificado também compromete a assistência. Grande parte, né, dos danos que decorrem aí do manejo inadequado, eles acabam acontecendo por falta de atenção, tá. As técnicas corretas, elas são essenciais quando a gente trabalha numa CME. A CME, ela funciona como uma cadeia e cada elo depende do elo anterior. Se uma etapa falhar, todo o processo ele acaba perdendo o valor. Então, a excelência na CME, ela é resultado tanto de técnica quanto de vigilância, de responsabilidade e de compromisso com a vida do nosso paciente. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. A gente se encontra na nossa próxima aula.